Abençoados e abençoadas, meus amados e queridos irmãos, hoje sexta-feira, dia 5 de agosto, ontem não pude gravar, o tempo ontem foi muito corrido e não teve como fazer a gravação que geralmente eu faço às terças, quintas e domingo, mas não podia deixar passar. E hoje eu aqui estou, precisamente às 17 horas, para lhes transmitir mais uma pérola da graça de Deus. Me chamo Levi Salles, para quem não me conhece. Tenho há 2 anos um canal aqui no YouTube, e o meu propósito, uma vez que quando eu estava no sistema religioso não podia pregar a verdade, tive que fazer o jogo desse sistema perverso, cruel e mau. E quando comecei, nas entrelinhas, dar uma demonstração desse verdadeiro evangelho, fui perseguido, colocado no banco. Quem é assembleano sabe como é que essas coisas acontecem, e isso aconteceu comigo. Me tiraram da frente do trabalho de escola dominical, fiquei 2 anos praticamente assentado nos bancos sem poder pregar, apenas participando, ou assistindo, como muitos deles fazem, essas tais reuniões que eles chamam de culto, até que fui convidado a me retirar. E hoje, há 5 anos, estou longe desse maldito sistema, longe desses alçapões, desses lugares que aprisionam e ameaça e amedronta as pessoas. Sou livre. Hoje vivo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. É Ele quem toma conta da minha vida. Estou numa comunhão constante com Ele. O governo na minha vida é do Espírito Santo. Então, é isso. Me ajude aí a divulgar esse canal, a espalhar essas mensagens da graça de Deus para centenas de milhares de outras pessoas. Eu não sei se vou viver até lá para ver, mas eu tenho certeza que esse evangelho vai avançar, esse evangelho vai crescer muito, e muitas pessoas serão libertas, serão salvas na mente, terão um entendimento, avançarão e crescerão em graça e em conhecimento. Na epístola do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi denominado apóstolo da incircuncisão. O apóstolo Paulo, ele recebeu diretamente do Cristo ressuscitado a revelação do evangelho da graça de Deus. Ele não fez parte do apostolado do Cristo Nazareno. Ele não era um dos 12. Ele não era discípulo do Cristo Nazareno. O Cristo ressuscitado apareceu a Saulo de Tarso e escolheu Saulo. Disse que Saulo seria um vaso escolhido, que ele seria o apóstolo dos gentios. E então ele recebe toda a revelação. E então o que acontece é que ainda dentro desses lugares as pessoas estão presas ao evangelho da circuncisão, pregado pelo Cristo Nazareno, pelos 12 apóstolos e para todos aqueles
apóstolos que o Nazareno disse para eles: ide e fazei discípulos. E eles fizeram discípulos, porque não tinham como percorrer todo Israel pregando o evangelho do reino, para que os judeus que crescem fossem salvos e, assim sendo, seriam libertos do juízo que viria sobre o povo de Israel. Como sempre dizemos, ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio na missão de cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Ele morre, como já estava previsto. Ele falava da sua morte, ele falava que iria ressuscitar. Ele foi crucificado e morto. E as suas últimas palavras foram esta: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está tudo consumado. O que tinha que se fazer foi feito. E então nós, que estávamos lá dentro desses lugares, nos passaram esse evangelho da circuncisão, esse evangelho do Cristo ressuscitado, que era para os judeus, e nós acreditamos, cremos, aceitamos, e lá vivemos praticando isso por muitos e muitos anos. Assim como muitos lá ainda permanecem na prática desse evangelho do Cristo Nazareno, da circuncisão. E não o evangelho da graça de Deus, que foi revelado a Paulo para que este evangelho nos trouxesse uma liberdade total e plena no Cristo ressuscitado. E crescêssemos em graça e em conhecimento, e entendêssemos qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, e que tudo que nós fazemos é para o seu louvor. Dito isto, querido, Paulo, ele diz: nós temos a mente de Cristo. É preciso ter a mente de Cristo. Não do Cristo Nazareno, não do Cristo que veio para os judeus, mas do Cristo ressuscitado. O Cristo espiritual, o Cristo que é Espírito, que é o próprio Deus, que habita no nosso espírito, como ele mesmo disse: vós sois o templo da minha habitação. E uma vez entendido isso, compreendido isso, somos reconhecidos como filhos. E como filhos, é ele quem dirige a nossa vida, é ele quem nos orienta, é ele quem nos guia. Entendemos que esse Deus que é Espírito, ele é adorado em espírito e em verdade. Não com ritos, com liturgias, com cerimoniais, presos a um templo que ele mesmo diz: não habito em templo feito pelas mãos dos homens, mas adorando-o em espírito e em verdade. A verdade que liberta, conhecereis, pois, esta verdade, e ela vos libertará. Eu sempre gosto de citar o caso da mulher samaritana, quando ela encontra com o Nazareno que apontava para a cruz, para o Calvário, que falava da sua morte, que falava da sua ressurreição. Ele disse àquela mulher, quando foi indagado por ela: os nossos pais nos ensinaram dizendo que se deve adorar o Pai nos montes ou em Jerusalém. E ele não discordou dela, mas ele disse para ela: virá dias em que o Pai, que é Espírito, deve ser adorado em espírito e em verdade. Nós acordamos desse sono, dessa morte que estávamos, dessa morte espiritual, preso dentro desses lugares. Ouvimos aquela voz que disse para nós: desperta tu que dorme,
levanta-te dentre os mortos e ele, Cristo, te esclarecerá. É a mente dele, temos a mente de Cristo. Paulo, ele disse, eu já não vivo, mas ele vive em mim. Paulo era judeu, conhecia a fundo o judaísmo, era um praticante. Quando lá estava, perseguiam os crentes. Mas um dia ele acordou, um dia ele despertou, um dia a sua mente ativou, o véu de sobre o seu rosto caiu. E agora ele passa a ter uma visão dessa grandeza da graça de Deus. Oh, maravilhosa graça, preciosa graça. Quão maravilhosa é a graça de Deus, é o favor não merecido. E este favor dele está sobre cada um de nós. E assim nós vamos avançando, prosseguindo. A cada dia, amando o único Deus soberano. E acima de tudo também amando o nosso próximo como a nós mesmos. Praticando o amor, tendo compaixão, sendo compassivo, sendo misericordioso, sendo longânimo para com o nosso próximo. Isso é uma dádiva divina, assim como o amor de Deus é uma das suas dádivas. Um amor que nos alcança a cada dia. E este amor está inserido a cada dia dentro de cada um de nós. O tema é: o que é a mente de Cristo ativada? Esse é o tema desta mensagem. O apóstolo do Evangelho da Graça de Deus diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é que tem a mente de Cristo? São os religiosos. São os que vivem na prática de obras, na prática da lei, de rudimento, de preceito dos homens. São esses que vivem dentro desses lugares, enaltecendo o homem, dando honra ao homem, tentando dividir a glória de Deus. Eles têm a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa conhecer a Cristo e a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Uma pessoa, para ter a mente de Cristo, ela precisa ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Ela não pode ter o homem como seu Senhor. Ela não pode se colocar na condição de ovelha para que se tenha um pastor. Ela não pode se considerar, se colocar na condição de servo para que se tenha um Senhor. O ministério é do Espírito. Deus é Espírito. O ministério é dele. Ele que é o Senhor das nossas vidas. Nós não somos ovelhas, nem tampouco servos. Nós somos filhos de Deus. E os filhos andam mediante a ação do Espírito Santo. Isso é ter a mente de Cristo. Somos transformados em santuário. Somos transformados na habitação de Deus. E no nosso espírito Ele habita e testifica que somos seus filhos. Temos essa certeza, temos essa convicção. Somos filhos de Deus. E então o nosso espírito se expressa através da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossas atitudes, de um para com os outros, amando cada vez mais uns aos outros, e não sendo desprezado por quem quer que seja, como os religiosos assim fazem com muitos e fazem também conosco, que éramos de lá, e hoje nós não estamos mais lá. Eles não veem o espírita como seus irmãos.
os umbandistas, os religiosos católicos, os mormons, os sabatistas, seja lá a religião que for, eles consideram apenas aqueles que fazem parte desse contexto evangélico, que estão inseridos nesse sistema religioso evangélico. Esses sim são seus irmãos. Os demais não. Eles se colocam numa posição de proprietário exclusivo de Deus. O céu é deles e o inferno é para todo. O inferno, como um lago e tormento de fogo criado por eles, é o lugar para todos os demais que não fazem parte desse contexto religioso. Querido, e se não dissermos, e se não pusermos nossa mente em linha com a palavra de Deus, a vida do Espírito dentro de nós será sufocada. É isso que acontece com eles. Vida sufocada, porque não se submetem à ação da palavra pelo Espírito Santo de Deus. E sim pelo que os líderes que se colocam numa posição acima deles, como líderes espirituais, e colocam o povo debaixo de suas coberturas espirituais. É assim que eles fazem. E é assim que muitos lá se submetem e aceitam todas essas coisas, quando na verdade a ação deveria ser do Espírito Santo, porque é dele que nós somos filhos. Se não tem havido mudanças na vida dessas pessoas, se lá ainda continuam na prática de preceitos, de rudimentos, de cerimoniais, desde quando eles disseram que haviam nascido de novo, algo está errado, porque não houve mudança, não houve transformação. A lei foi cumprida pelo Cristo Nazareno. Ele consumou tudo, mas eles ainda continuam debaixo desses rudimentos, em busca de autojustiça, querendo ser salvo por meios de obras, e quando assim não fazem, são repreendidos pelos seus líderes, e muitas das vezes até mesmo colocados de lado, porque não estão cumprindo aquilo que os homens como líderes têm dito para que eles façam, para que eles cumpram, para que eles obedeçam. Quem nasce precisa crescer, e lá nós não vemos crescimento. Quem nasce precisa desenvolver, e lá nós não vemos desenvolvimentos. Quem nasce precisa caminhar progressivamente, avançando cada vez mais, crescendo na graça e no conhecimento. Tem que avançar rumo a uma maturidade. Não pode ser carnal, tem que ser espiritual. Mas lá eles continuam carnais na prática das obras da carne e não são espirituais. Paulo diz: quem tem a mente de Cristo é espiritual e não pode ser mais carnal. Geralmente as pessoas não buscam na palavra um confronto com a verdade, e lá eles se expõem a tudo quanto eles ouvem sem questionar, aceitam tudo. Lá eles não respeitam época, destinatário, remetente, tempo verbal, pronomes. Lá eles não respeitam a história de um povo que é o povo hebreu, de que a Bíblia foi escrita para esse povo e que todas as suas profecias e promessas já se cumpriram. Tudo já teve o seu fim. Tudo consumado. Tudo cumprido. Tudo terminado. Fim de tudo. Faltam neles a diligência
no estudo em comparação do que ouvem conquistar na palavra. O apóstolo da graça de Deus escreveu as epístolas de Romanos até Hebreus. E ali há doutrinas atemporais que ultrapassaram a linha do tempo e alcançaram todos que nasceram depois da cruz até os nossos dias. Como ali também há doutrinas que são para aquela ocasião, para aquela época, para aquele tempo. E que o apóstolo Paulo estava se referindo ao seu tempo, à sua época. Período transitório. Até o ano 70, quando ia cumprir-se o juízo de Deus sobre o seu próprio povo. E então Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele segue o Cristo ressuscitado. Queridos, esperamos que essas pessoas que lá ainda se encontram deixem as tradições, que deixem de aceitar preceitos dos homens. Porque o que acontece é que eles, nas suas incredulidades, eles praticam algo como se tudo lá, quanto eles ensinam e falam, fosse uma verdade de Deus. E hoje nós que nos libertamos, hoje nós que temos a mente ativada, entendemos e compreendemos quanto tempo nós lá passamos sendo enganados pelos professores de escola bíblica dominical, assim como eu também fui, pelos pregadores, assim como eu também fui pregador, pelos líderes que tinham títulos e se colocavam numa posição de destaque, em primazia, trazendo as pessoas debaixo das suas autoridades. Eles lá querem primazia, eles lá querem dividir a glória que é de Deus, e Deus não divide a sua glória com outrem, ou com qualquer que seja. Na graça, nós não temos títulos. Na graça, nós não seguimos preceitos de homens. Na graça, não vivemos sob rudimentos. Não praticamos ritos, liturgias, cerimoniais. Na graça, adoramos o Pai em espírito, em verdade, 24 horas por dia. Não nos prendemos a um templo, a uma liderança. Não nos prendemos a nada. E assim nós vamos crescendo. Assim nós vamos avançando. Vivendo essa liberdade em Cristo. Amando cada vez mais. Isso é muito importante. Amar o próximo. Não adianta dizer que ama a Deus, que nós não vemos, se nós não amarmos o nosso próximo que vem. Então, eu digo em nome daqueles que hoje vivem o Evangelho da graça de Deus, nós amamos vocês do sistema religioso, seja ele o que for, nós amamos vocês, vocês são nossos irmãos. Não estamos aqui contra vocês. Somos contra o sistema doutrinal. E é o sistema doutrinal que nós combatemos, não a pessoa de cada um de vocês. Amamos vocês. Não temos, às vezes, o espaço, a oportunidade para demonstrar para vocês esse amor de verdade. Porque vocês não permitem. Porque vocês não nos dão essa oportunidade. Mas nós temos a nossa consciência tranquila de que nós estamos falando a verdade. E que nós gostaríamos muito de praticar no tocante a vocês essa verdade. Porque nós temos a mente de Cristo, do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Foi isso que Paulo disse. Lamentavelmente, aqueles que têm o véu sobre o rosto, mente atrofiada, não pode entender a verdade do Evangelho da graça de Deus.
Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Muito obrigado. Não esqueça de divulgar, de compartilhar. O máximo que você puder. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dê um like, é muito importante o like, para que o YouTube recomende essas mensagens. Gente, são milhões de pessoas. A população está chegando a quase, já ultrapassou a 7 bilhões de pessoas no mundo. Brasil tem 210 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas poderiam ser atingidas, alcançadas por esta palavra. Se cada um fizesse a sua parte, não apenas assistisse, mas divulgasse, compartilhasse. O compartilhamento é um trabalho muito importante. É uma missão de cada um de nós. Eu recebo diariamente dezenas de centenas de vídeos. Eu analiso, lógico, aqueles que eu acho que é importante, que é interessante, que vai ajudar outras pessoas, eu compartilho. Eu não sei quem mandou para mim e nem tampouco me interessa quem me enviou. Eu quero é compartilhar o conteúdo. Porque assim como eu gostei, como aquilo foi bom para mim, eu compartilho para com os outros. Quem está no meu Zap, diariamente recebe uma palavra, uma mensagem escrita. E algumas pessoas colocam essa mensagem no status, para que outras pessoas vejam. São palavras de otimismo, são palavras de esperança, são palavras de fé. Nessas mensagens que eu envio não tem negativismo, não tem pensamento negativo. É sempre apontando para a certeza, para a vitória. E isso tem feito bem a muitas pessoas. Muitos me respondem através de mensagens ou através de áudio, dizendo que fica aguardando todos os dias de manhã esta palavra. Então faça isso. Eu te peço, me ajude divulgando e compartilhando esta mensagem. Esse é o meu alvo. Esse é o meu intuito. Beijo, seu coração. Ah. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Os da graça de Deus sabem o que quer dizer isso. Vem você para a graça também, ou vem também você para a graça de Deus.